Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria convidar você a acessar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Efésios. Eu queria nessa noite usar o capítulo 1, verso 2, e depois nós vamos lá para o capítulo 2, verso 14, para destacar essas duas expressões que se tornam nesta noite tema da nossa reflexão: graça e paz. Graça e paz. Então, acompanhe aí a leitura que farei na Nova Versão Internacional da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Primeira parte está aí no capítulo 1, verso 2, que nos diz assim: o texto será também projetado para que você possa acompanhar a leitura. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí o capítulo 2, verso 14, complementa o texto desta noite, afirmando: pois Ele é a nossa paz. Graça e paz. Há expressões bíblicas que são muito conhecidas e que, por serem muito conhecidas, nós corremos o risco de ouvi-las sem sentirmos o real peso dessas expressões sobre as nossas vidas. E uma dessas expressões são exatamente as expressões graça e paz. E Paulo faz questão de começar a sua carta, e na verdade esta é uma maneira muito comum do apóstolo Paulo se dirigir aos seus remetentes, às igrejas, as quais recebem seus escritos, com esta saudação: graça e paz. E eu sei que aqueles que costumeiramente leem o Novo Testamento, especialmente as cartas paulinas, nós somos levados a acreditar que graça e paz é uma mera formalidade do apóstolo Paulo ao se dirigir de forma cortês, elegante e espiritual para os seus destinatários. Só que essa saudação não é uma mera formalidade. Especialmente aqui em sua carta aos Efésios, graça e paz é um resumo de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai tratar nos seus escritos. Porque quando a gente está lendo Efésios, Paulo vai apresentar aos seus leitores um Deus que abençoa, um Deus que acolhe, um Deus que redime, um Deus que vivifica, um Deus que reconcilia, um Deus que, a partir de Cristo Jesus, forma um povo. E é por essa razão que ele introduz a sua carta dizendo: graça e paz da parte do nosso Pai, e igualmente da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira declaração que o apóstolo Paulo faz aqui é introduzir uma verdade que precisamos introjetar nos nossos corações. É de que a graça e a paz não nascem em nós. Não são fruto do nosso esforço, do nosso mérito. A graça e a paz são oriundas de Deus. Recebemos da parte de Deus por intermédio de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. E aqui, inclusive, está o centro da mensagem. No resumo em Cristo, a graça de Deus nos reconcilia. Nos reconcilia enquanto pecadores, enquanto criaturas frágeis, com um Pai Celestial. E esse Pai Celestial, por ser amor, por ser nosso Abba, Ele nos dá paz verdadeira. Ele nos forma um povo escolhido por Ele. E eu queria
com isso em mente, compartilhar com vocês algumas verdades que eu gostaria que você guardasse no seu coração. E a primeira verdade é esta: a paz, ela nasce da graça. A paz é oriunda da graça. Paulo não diz paz e graça. Paulo, quando redige a sua saudação, intencionalmente ele diz graça e paz. A ordem aqui importa. Por que a ordem aqui importa? Porque a paz é fruto da graça. Quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro é Deus. Quem se dispõe a vir ao nosso encontro e nos amar a despeito de nós mesmos é Deus. Deus se inclina em direção aos pecadores que, por sua condição pecaminosa, são incapazes de se dirigir naturalmente a Deus. Estamos numa jornada com um grupo que será batizado no próximo dia 11 de abril. Temos aí 11, 12 pessoas se preparando para a nossa grande festa, uma das festas que a gente realiza durante o ano, que é a Festa das Águas. E hoje nós aprendemos sobre isso. Que cada vez que estamos mais próximos do pecado, mais próximos de saciar o desejo das nossas carnes, mais distantes nós estamos de Deus. E quanto mais próximos nós nos dedicamos a desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, mais distantes estamos do pecado. Não há como desenvolvermos uma conjugalidade espiritual com o bem e com o mal simultaneamente. Porque não há diálogo entre a santidade de Deus e o pecado. Por isso que precisamos entender quando o apóstolo Paulo diz que a nossa natureza pecaminosa nos separa de Deus. Somos pecadores e porque somos pecadores estamos afastados de Deus, porque não há como na condição adâmica, apenas por nós mesmos, nos conciliarmos com Deus. Por isso que a iniciativa é dele. A intenção primária é dele. É isso que Efésios está mostrando. Lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês estavam mortos em seus pecados. E a mortalidade aqui, ela é experienciada em dimensões. Falávamos, inclusive, isso também hoje no nosso grupo lá preparatório. Porque às vezes a gente carrega a ideia da morte apenas naquela dimensão de finitude da vida. A pessoa morreu, ela deixou de existir nesta realidade. Só que nós precisamos entender que este é uma maneira, esta é uma maneira, uma forma, uma dimensão da morte. Há pessoas que estão vivas, mas mortas, vivendo em morte o tempo todo. Elas não cessaram o fôlego ainda, mas estão vivendo em ambiente de morte. Pela maneira como pensam, pela maneira como falam, pela forma como agem, são mortos-vivos. E há outra dimensão que ultrapassa a finitude, a finalização do fôlego da vida aqui, que é a morte eterna. Que é essa condição de viver para sempre longe de Deus. Então começa aqui e continua do lado de lá. E isso é muito sério para que nós compreendamos o peso do pecado sobre as nossas vidas e os efeitos colaterais do nosso pecado na nossa relação com Deus. É isso que Paulo está tratando aqui. E aí ele apresenta todo esse cenário e faz uma virada gloriosa, porque ele coloca o espelho diante de nós, lembrando-nos quem somos: pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus, mortos em seus delitos e pecados, em suas paixões, concupiscências. E aí ele vai nos presentear com a seguinte expressão: todavia, mesmo diante de toda esta realidade que nos afasta de Deus, todavia, Deus, e aí ele vai nos presentear
com a informação desse Deus de amor que vem na nossa direção, que se importa conosco. Esse Deus é rico em misericórdia. Esse Deus, por causa do tamanho do seu amor, do seu caráter por nós, nos comprou por intermédio de Cristo Jesus, o Deus encarnado entre nós. Por isso que Paulo resume: é pela graça que vocês são salvos, isso não é mérito de vocês. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo a senhora a atravessar a rua, eu dou esmola para os pobres, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém. Ótimo, isso mostra que você é uma pessoa cortês, educada, bem criada. Só isso. Eu conheço várias pessoas que só falta Jesus para ser crente, porque tem tudo mais. São pessoas de princípio, de valor, muito bem instruídas, forjadas por berços e por lares, pautados em princípios universais, de pedir licença quando entra, de abrir, de fechar depois que abre, de expressar a sua educação, o seu respeito para com os outros. Isso é fruto de uma geração e de uma nação civilizada. Isso não tem necessariamente a ver com Deus. Eu lembro que um colega, estudamos mestrado juntos, e aí ele teve a oportunidade de ir para Tóquio, no Japão, e está lá com um grupo, e de repente sai o grupo do metrô em Tóquio, o metrô fecha as portas e dispara. Aí uma mulher do grupo entra em desespero, ela começa a gritar: minha bolsa, minha bolsa, minha bolsa. Ela tinha deixado a bolsa dentro do metrô. A guia do grupo olhou para ela e falou assim: calma, o metrô volta. E ela, não entendendo o que a mulher estava dizendo, estava falando cada vez mais alto: a minha bolsa, a minha bolsa. E a mulher, novamente, com toda a cordialidade e educação oriental, se dirigia a ela e dizia: calma, o metrô volta. Não fazia muito sentido na cabeça ocidental, especialmente latino-americana e brasileira, que uma bolsa deixada no metrô de uma ultramegalópole voltaria depois que o metrô passasse por todo o percurso. E a mulher insistiu: calma, espera, o metrô volta. E o metrô voltou, a porta se abriu e a bolsa estava lá, no mesmo lugar. Isso tem a ver com educação, com civilidade. Por isso que nós precisamos entender o que está sendo posto aqui para nós. É uma vida transformada genuinamente pelo Evangelho de Cristo Jesus. É esse Evangelho que revela Jesus, que na cruz se torna substituto nosso e que por meio da sua morte nos dá vida. E esse ato de entrega de Deus em Jesus, em nosso lugar, isso é graça. E nós somos salvos por causa disso. Nós não somos salvos porque somos educados, porque não furtamos a bolsa da senhora que esqueceu próximo a nós. Isso não tem nada a ver com salvação. E Paulo está nos lembrando disso. A lógica do evangelho é outra. O homem natural pensa o seguinte: olha, arrume-se, melhore a postura, a atitude, torne-se digno. E aí então, quem sabe, Deus te acolhe. Tem gente que acredita nisso. Você pode fazer essa pergunta essa semana. Olha, se você morrer e estiver diante de Deus, e Deus perguntar assim para você: por que eu devo deixar você entrar no céu? Que resposta você daria? Pode escrever aí. Muitas pessoas vão responder: Deus me deixaria entrar porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu nunca matei ninguém. Eu não sou ladrão. Não sou corrupto. Sou uma pessoa de bem. É bem educada. Mas isso não nos dá a salvação. O que o Evangelho vai nos mostrar, pelo contrário, é que a nossa condição pecaminosa, espiritualmente falando, não nos coloca no movimento natural diante de Deus.
em direção a Deus. Foi Deus quem desceu a nós, não fomos nós que subimos até Deus. Porque se deixarmos mesmo a nossa carne sobrepor o espírito, o que a gente vai fazer no domingo como esse é ficar em casa assistindo qualquer coisa lá no nosso streaming lá, debaixo do cobertor, com o ar-condicionado ligado em 17, 18, 19 graus. Se deixar, a gente não vai ler a Bíblia, a gente não vai orar, porque isso exige disciplina, é uma disciplina espiritual. Se deixar mesmo a gente solto, a gente vai virar bicho. Porque dentro de nós há uma besta fera que todo dia de manhã se espreguiça. Quer dar suas caras, colocar suas garras para fora. É o Espírito de Deus que vai nos controlando, é Ele que vai nos salvando, inclusive de nós mesmos, das consequências do nosso pecado. Então a gente precisa gravar isso. A salvação não é decorrente das minhas mãos, da minha competência, do meu mérito. É da graça de Deus. É por isso que tem muita gente que vive sem paz hoje. E por que vivem sem paz hoje? Porque ficam tentando encontrar a paz, colher a paz, experimentar da paz, antes de serem alcançados pela graça. Não vão conseguir. A paz genuína, não vão conseguir. Essa semana nós tivemos a oportunidade de celebrar 2 grandes testemunhos de cuidado de Deus sobre a nossa igreja. Sobre a vida do Diego, que foi socorrido emergencialmente por conta de uma trombose. Está bem, esteve conosco na nossa celebração matutina. E esta semana a Kelly teve a oportunidade de ter a sua última sessão de radioterapia. E ontem Davi se encontrou comigo, filho da Kelly, emocionado, me abraçou e falou assim: pastor, essa semana foi uma semana muito especial para nós. Porque nós tivemos a oportunidade de estar lá na última sessão e a Sara, minha irmã, menor do que Davi, estava lá com o celular filmando a mãe tocando o sino, que é um símbolo lá no CTO, obrigado, no Centro de Tratamento Oncológico de Petrópolis, a vitória de encerrar a sua última radioterapia. E aqui, minha palavra de gratidão. Cadê o irmão Carlos? Eu tinha visto o irmão Carlos aqui agora. Está aqui. Que foi instrumento, extensão das mãos de Deus durante esse período para cuidar, acompanhar essa família querida, que também é uma testemunha do cuidado de Deus, porque igualmente, no ano passado, encarou a quimioterapia e a radioterapia, e está aqui mais um testemunho do cuidado de Deus. É isso. É graça. É favor imerecido. É os céus se dirigirem em nossa direção, irmão Carlos, e dar um beijo na nossa testa. É isso. Porque qual é o mérito? Nenhum. Porque a nossa tendência sempre é desagradar a Deus, é ferir o coração de Deus. Por isso que o pecador, quando perdoado, o pecador, quando esbarrado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a olhar para a vida de outra forma, ele começa a respirar de outro jeito. Não porque se tornou justo em si mesmo, deixou de ser pecador, não, continua pecador, mas porque foi justificado em Cristo. Agora, quando Deus olha para nós, antes de ver a nossa condição pecaminosa, vê a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É isso. E é só o Espírito que permite que a gente abra a mão do nosso conforto, da nossa rotina, para ser a extensão das mãos dele na vida do outro. É só Deus que faz o negócio dele. E isso acontece por intermédio de uma vida que se dispõe e manifesta-se sobre a vida do outro, que é alvo desse cuidado. Porque o que a Kelly demonstrou durante todo esse período foi uma paz inexplicável. Eu lembro que assim que ela recebeu o diagnóstico médico, ela me ligou, marcou uma conversa comigo aqui na igreja, e ela já tinha adiantado o assunto pelo telefonema, e eu pedindo a Deus que Deus me desse direção para que as minhas palavras
pudessem traduzir o cuidado de Deus, o conforto de Deus ao coração dela. E eu já fiquei chocado e escandalizado, no bom sentido, quando eu olhei para Kelly e percebi escancarada nela uma alegria, uma paz inexplicável. Eu estava preparado para encontrar a Kelly de cabeça baixa, tipo, tomada por uma notícia de um diagnóstico que sim, traz naturalmente sobre nós uma sobrecarga emocional, mas ela dizer, pastor, eu estou em paz. Isso é milagre. Porque o milagre de Deus, e a gente tem aprendido isso aqui, ele se manifesta majoritariamente dentro de nós, do que fora de nós. Perceba, Deus não alterou a realidade da Kelly, Deus não alterou a realidade do irmão Carlos aqui, mas Deus deu a eles uma condição de encarar a realidade com outro olhar, com uma outra mente, com uma outra condição. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Nós temos paz com Deus, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. É Deus em nós que vai nos habilitando a olhar para a vida e viver a vida da forma como a vida é, nua e crua, com as suas contingências, agora fortalecidos por dentro, porque fomos alcançados pela graça. E essa graça nos concede a experiência de uma paz de que realmente precisamos. Porque antes da paz nas circunstâncias, nós precisamos encontrar a paz com Deus. Antes de estabelecermos paz nos nossos relacionamentos, nós precisamos ter paz com Deus. Porque o nosso problema mais profundo é espiritual, o nosso problema mais profundo não é emocional. E a graça em Cristo Jesus trata exatamente disso. Pode ser que haja aqui entre nós essa noite alguém que esteja cansado por dentro, ferido por dentro, tentando lutar cotidianamente contra algo que se passa no interior da sua alma. Talvez haja entre nós aqui alguém que tem há anos tentando compensar alguma situação do passado, carregando um sobrepeso na alma, tentando sustentar uma imagem de forte, de um homem forte, de uma mulher forte, de uma mãe forte, de um pai forte, de um profissional forte, de uma funcionária forte, enquanto por dentro a alma está em guerra, quebrada, ferida, ensanguentada. E falávamos sobre isso, inclusive, hoje pela manhã. Sobre aprendermos a sair dos holofotes, dessas tentativas que o tempo presente tem imposto sobre nós, de transparecermos ser aquilo que realmente não somos. De irmos às nossas redes sociais e afivelarmos sorrisos nos nossos rostos para que possamos, então, captar uma imagem e ter como efeito colateral likes e views, enquanto por dentro estamos machucados, feridos, apodrecidos. E fomos convocados e convidados nesta manhã a ir ao secreto, ser tratado por Deus, cuidado por Deus, onde nós inevitavelmente temos que nos despir, rasgar o nosso coração e colocar diante de Deus aquilo que realmente passa dentro da gente. Para que a gente verdadeiramente descubra quem a gente é diante de quem a gente está, para que, conscientes da nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. A segunda verdade que eu quero que você guarde é esta: a graça que nos reconciliou com Deus também nos reconcilia uns com os outros. Efésios aqui vai um pouquinho mais longe. Paulo não está dizendo aqui apenas que Cristo nos dá paz. Ele vai dizer que Cristo é a nossa paz. Cristo é a sua pessoa, Cristo em sua pessoa e em sua obra em nós, através do seu Espírito Santo, não nos dá simplesmente uma calma, uma tranquilidade. A presença do Espírito Santo de Deus em nós nos permite uma reconciliação real. O Espírito Santo de Deus em nós permite que derrubemos paredes de separação, paredes que comprometem amizades, paredes que são edificadas, construídas e fortalecidas em lares, em ambientes familiares.
E o que o Espírito Santo de Deus nos convoca e nos concede por meio da força e do poder dele é que a gente derrube essas muralhas, esses obstáculos que ferem os nossos corações e os corações daqueles que nós amamos. E no contexto bíblico isso era claro e evidente, sobretudo no conflito entre judeus e gentios. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: em Cristo acabou esse negócio. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte: não tem mais judeu e gentio. Não tem mais livre ou escravo, não tem mais homem e mulher, porque em Cristo todos somos um. Mas no contexto havia distância. Estamos lá olhando o conflito no Oriente Médio, isso não é de hoje. Há uma suspeita. A geração, especialmente as gerações naquele contexto, nascem olhando para a etnia vizinha como inimiga. Por quê? Porque o vô daquele camarada matou o meu vô. E eu vou nascendo com uma fúria no coração para vingar e fazer justiça à maldade que foi aplicada pelos meus vizinhos conterrâneos contra a minha família, contra a minha raça. E aí vão sendo estabelecidas barreiras, edificações, que vão fazendo separação cultural. E o Evangelho entra exatamente aqui. Cristo vem e reconcilia pecadores. Pecadores com o Pai, porque nós somos criatura, mas em Deus, por causa do amor de Cristo Jesus revelado na cruz, Deus olha para nós e nos adota como filhos. Você sabe que você e eu não somos filhos de Deus. Nós não somos essencialmente filhos de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que só tem um gerado por Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito. É o único gerado. O único gerado por Deus é Jesus Cristo. Você e eu somos de natureza adâmica. Nós somos fruto da terra. Nós somos frutos do pó. A nossa antecedência genealógica vai terminar em Adão, que veio do barro. Então você e eu somos filhos de Adão, de Eva. A nossa natureza é defeituosa. Mas aí Deus, em Jesus Cristo, olha para nós, mesmo que não tenhamos a essência de Deus, é mais ou menos a ideia de você ter um casal aqui que gera um filho. Esse filho tem toda a carga genética de identificação genética dos pais. Eles entregam esse filho à adoção e o casal de cá adota. O casal de cá que adota recebe uma criança que não tem nada deles. E a proposta aqui é que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos geraram. Nós somos frutos dessa linha genealógica. E aí Deus se torna o nosso pai por adoção. Então fomos adotados como filhos de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus faz? Por graça, isso é uma ação graciosa de Deus para conosco, é olhar para nós, meros pecadores, e dizer: a partir de agora vocês têm a oportunidade de se tornarem meus filhos. E quando ele faz isso, ele cria uma nova humanidade. Não existem mais povos rivais. Agora tem um só corpo, um povo unido. E perceba a força disso aqui. Cristo não veio apenas apaziguar consciências individualistas. Ele veio formar um povo. E isso transcende um tempo e alcança a nossa realidade hoje. Por que alcança a nossa realidade hoje? Porque isso acontece dentro das nossas casas. Entre marido e mulher. Entre pais e filhos. Entre amigos. Que devem, naquilo que depender de cada um, viver em paz, em harmonia. Mas nós sabemos que na prática, na lida, na rotina, não é isso que a gente vê acontecendo de forma majoritária por aí. Hoje, estatisticamente, o índice de divórcio equiparou ao índice de casamento. O número de casais que estão se casando é idêntico ao número de casais que estão se divorciando e vice-versa. Para mostrar que o que a gente está tratando aqui alcança a nossa realidade.
E reconciliação, na Bíblia, não é sentimentalismo. Não é fingir que nada aconteceu. Há feridas que levam tempo para serem curadas, tratadas. E fica ali a marca. A diferença é que eu não sinto mais aquilo que eu sentia lá no início. Mas a marca está lá. Todas as vezes que eu olhar, eu vou me lembrar daquilo. Esse negócio de perdão, apaga a memória, isso não existe em lugar nenhum. Agora, Deus faz uma transformação em nós, que a partir do momento em que permitimos a graça de Deus nos alcançar, nós olhamos para a ferida e agora a reação do nosso coração é outra. Porque nós não sentimos mais o que sentíamos. Nós sabemos o que aconteceu, mas nós não sentimos mais o que nós sentimos. Isso é graça de Deus. E quem foi perdoado por Deus não pode tratar o perdão como uma opção. Porque a lógica é a seguinte: se você foi amado e se você foi perdoado por Deus, você tem que amar e perdoar. Quais são os dois grandes mandamentos que resume tudo? Quais são os dois grandes mandamentos? Primeiro, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Erraram. Erraram. O que vocês acabaram de fazer é resumir as duas tábuas da lei. O mandamento é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é dito por Jesus em João 15. Um novo mandamento vos dou. Ame ao teu próximo como eu te amei. E piorou a situação agora. Porque agora o padrão e o gabarito de referência para amar não sou eu mais, é Jesus Cristo. Por isso que não é opção. A graça, obrigatoriamente, quebra o orgulho. Aquele orgulho que nos impede de dizer, eu errei. A graça, obrigatoriamente, desarma a soberba daqueles que não sabem ouvir. A graça, obrigatoriamente, confronta a autojustificação daqueles que sempre querem colocar a culpa no outro. Aí a graça, quando nos alcança, a prioridade nossa não é mais a razão. Não é quem está certo ou quem está errado. É o relacionamento, é a relação. Eu aprendi isso cedo com meu pai. Meu pai falava assim quando eu e meu irmão brigavam. Arruma um jeito de ficar em paz logo um com o outro, porque vocês vão ser obrigados a ficar bem um com o outro. É verdade ou não é? Tem como ficar desconectado da família? Não tem como. Você está lá, você é irmão, está vivendo na mesma casa. Esquece. Você é um cônjuge, está vivendo na mesma casa. Não tem, coloca logo o negócio em ordem. Não perca tempo. É isso que a graça nos conduz. Então pode ser que agora, enquanto Deus vai projetando no seu coração essa mensagem, ao mesmo tempo Ele está trazendo à sua memória algum nome, algum rosto, alguma conversa que precisa ser realizada. Peça a Deus, Deus, quebra o meu coração. Eu não quero ficar endurecido, endurecida. Eu quero ficar em paz diante do Senhor. Eu quero ficar livre, leve, solto, solta. Porque quando a gente continua guardando mágoa no coração, rancor no coração, nós vamos arrastando essas pessoas conosco, parece que como se estivéssemos puxando uma placenta para sempre. Tem gente que vai para casa, deita e leva 3, 4, 5 pessoas juntos para a cama. Não de forma literal, mas na alma, acorrentados emocionalmente. Liberte-se disso. Pare de ficar arrastando isso. Porque é o que nós temos aqui posto para nós. A graça que nos reconciliou com Deus, obrigatoriamente é revelada na nossa reconciliação com os outros. Terceiro, graça e paz não são forma religiosa, são vida real em Cristo. Eu sei que, especialmente no universo pentecostal brasileiro, dos nossos irmãos queridos assembleanos, por conta de uma historicidade oriunda da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se a forma cordial de identificação através da saudação, graça e paz. Graça e paz.
De vez em quando eu pego uns resíduos assembleanos aqui entre nós, quando chega o pastor, paz, graça e paz. Eu já sei, isso aí tem pé assembleano. É lindo. É óbvio que é lindo. É muito mais gostoso você ouvir uma saudação, graça e paz, do que, velho. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós é que isso aqui não é uma frase bonita. O que Paulo, quando diz graça e paz, está fazendo é anunciando uma realidade concreta para a gente real. O que ele está desejando é que a graça alcance e gere naturalmente paz. Porque graça e paz não são ornamentos da fé, são dons de Deus. É possível sim você aprender uma linguagem de fé e ainda assim viver com a alma seca. É gente que anda com Deus na estampa da camisa, posta versículo bíblico durante a semana, mas está com a alma apodrecida, ressequida. É possível você saber recitar versículos bíblicos, saber o que é correto, citar aquilo que é correto, mas continuar inquieto, sem paz por dentro. É possível sim a gente falar da graça e tratar as pessoas com dureza. O que a graça genuinamente faz é transformar as nossas vidas. Por isso que Paulo aponta aqui para uma fonte de vida que é da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida cristã não é sustentada com slogan, não é sustentada com postagem de Instagram, de Facebook. A vida cristã é sustentada na nossa comunhão com Cristo Jesus. Ninguém sustenta a vida com post de rede social. Post de rede social não faz a gente encarar a vida como a vida é. Em Cristo a graça deixa de ser uma ideia e se torna perdão prático na nossa relação com os outros. Em Cristo a graça de Deus deixa de ser desejo e se torna reconciliação prática uns com os outros. É isso que Paulo está mostrando para nós aqui. Agora, do contrário, sem Cristo a graça vira palavra bonita. Sem Cristo, paz vira autoengano. Por quê? Porque não é genuíno, não é real. Então o que Paulo está nos convocando aqui é pare de viver como quem ainda não foi alcançado pela graça. Se você foi alcançado por Cristo Jesus, revele na sua prática de vida Cristo Jesus. Receba essa graça, ande em paz, revele, porque é exatamente o fruto que identifica a árvore. Por isso que quando Jesus está olhando ao longe e vê uma figueira, ele chega diante da figueira e amaldiçoa a árvore. Alguém lê aquele texto e fala assim, gente, Jesus estava de mau humor naquele dia. Não, ele faz isso, sabe por quê? Porque ele foi atraído pela árvore por causa da sua folhagem. Ela estava florida. E ela só poderia estar florida e com folhagens se ela estivesse com frutos. Então, quando Jesus chega, vê a folha, vê a árvore e não vê o fruto, falou, você está enganando. Você está enganando, você está mentindo. Amaldiçoada seja. Por quê? Porque a expectativa de Deus não é que a gente vista a roupa de ver Deus, venha para cá, ô glória, aleluia, amém, ô glória, aleluia, amém. Deus não está nem aí para isso. O que Deus deseja genuinamente é que a gente revele a presença de Deus nas nossas vidas quando a gente está fora daqui. Na quinta-feira, 3 horas da tarde, quando a gente está distante, porque na segunda a gente ainda tem cheiro de crente. Na terça-feira ainda tem uma catinga de crente. Agora na quarta-feira é que a vida está dando as suas caras, aí chega na quinta-feira, a gente está cheirando mais carne do que espírito, é que a gente vai revelar se Deus tem domínio sobre nós ou não. É pelo fruto que nós vamos conhecer. E eu quero te convocar a levar isso aí para a sua casa, para o seu casamento, para que a graça de Deus seja vivida lá, para que o seu lar se torne genuinamente um lugar de harmonia, de paz, de felicidade, de respeito, de fidelidade. Um pedaço do céu sobre a face da terra, de modo que perdão seja apresentado um diante do outro como forma de reconciliação genuína. Para que a mesa exista como um ambiente de comunhão, de companheirismo. A própria expressão companheirismo é oriunda dessa identidade de alguém que está partindo pão com o outro. Isso é intimidade.
Você não abre a janela da sua casa, a porta da sua casa e convida qualquer um para sentar à sua mesa. Ô, vem cá comer um pão comigo aqui. Você não faz isso. Por quê? Porque o ambiente da mesa ele é privado à intimidade. A intimidade. Então, faça da sua mesa um ambiente de intimidade familiar. Eu te desafio a se esforçar para deixar definitivamente o celular longe da mesa. O celular longe da cama. Eu sei que já tem gente tremendo aí. Já tem gente só de pensar tendo uma crise de abstinência. Mas experimenta. Faça isso uma noite, daqui a pouco 2 noites, 3 noites. Mantenha isso distante, porque isso está matando. Vai sair com os amigos? Propõe o seguinte, todo mundo vai colocar o celular sobre a mesa. Quem pegar o celular vai pagar a conta de todo mundo. Para que a gente se conecte, porque pensa comigo, eu vou chamar uma pessoa para almoçar comigo, para jantar comigo, para lanchar comigo, e aí eu fico lá no celular, isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de educação. Ô filho de Deus, para que você me chamou para comer com você se você não está aqui? É porque a gente nem está mais percebendo isso. Casais, lembrem-se, antes da cama, o sofá. Antes da relação íntima, naquilo que a gente projeta para essa relação sexual, a gente precisa desenvolver uma relação fraterna, de coração, de alma. Porque o que sustenta casamento não é a cama, o que sustenta o casamento é a fraternidade, a unidade, a conjugalidade. É isso que faz o casamento perdurar. Não é a beleza física. Você pode explorar todos os melhores produtos de cosmética, isso aí não vai te fazer uma mulher melhor. O que vai te fazer uma mulher melhor é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Homens, a sua qualificação e o seu valor não está no seu emprego, no seu salário, nas suas credenciais, não. Você só pode alcançar a condição de um homem, de um pai, de um marido, bem-sucedido de verdade, se Deus estiver na sua vida. É isso que Paulo está mostrando aqui para a gente. Pega isso, leva para casa, pega isso e leve para as suas decisões. Há escolhas que não exigem apenas uma análise. Há escolhas nas nossas vidas que exigem, antes de tudo, rendição, entrega, confiança. É dizer assim, Deus, essa aqui é a minha vontade, esse aqui é o meu querer. É isso que eu estou entendendo que é bom para mim. Aí lembra do que Jesus disse lá no Getsemane? Todavia, seja feita a tua vontade. E hoje de manhã, se você quiser saber o resto da história, você vai ter que ir lá no nosso canal e ouvir o áudio da mensagem gravada. Nós fizemos uma simulação do cartãozinho para com Deus. Então, se você quiser saber o que escrever para com Deus e o que experimentar no cartãozinho para com Deus, você vai ter que ouvir a mensagem da manhã. Quem esteve aqui de manhã, não dê spoiler para quem não veio. Combinado? Mas a gente foi provocado a isso. A isso. A colocar Deus presente nas nossas decisões. Leve isso para o futuro. E quando eu digo para o futuro, é essa consciência de que a gente não faz ideia do que vai acontecer amanhã. A gente projetou o amanhã. Poxa, amanhã é feriado em Petrópolis, eu vou dormir até mais tarde, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ok, isso é só uma expectativa. Porque a gente não tem nem ideia se vai estar vivo amanhã. Se amanhã der um temporal aí, o seu plano de churrasco ir por água abaixo, literalmente. Então a gente precisa entender que quem está em Cristo, o futuro não é um território sem governo. Quem está em Cristo, o futuro é oculto para nós, mas não está fora do olhar e da
onisciência do nosso Deus. Guarda isso, Deus sabe o que se passa com você, e sabe não é por onisciência apenas, sabe por experiência. Ele passou por isso aí. Então leve isso no seu coração. Então, eu queria te convidar a ouvir novamente essa saudação apostólica, agora não simplesmente como uma frase a ser repetida, mas como palavra viva de Deus para você nessa noite. Olha o que Deus está dizendo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É graça para o seu pecado e, ao mesmo tempo, paz para a sua consciência. É graça para a sua fraqueza. Ao mesmo tempo, é paz para a sua ansiedade. É graça para a sua casa. E, por consequência disso, é paz para o seu relacionamento familiar. É graça para o seu caminho. E paz para o seu coração. Mas, sobretudo, quando a gente está falando de graça e paz, a gente está falando da presença de Cristo conosco. E a minha oração é que você saia daqui nesta noite de mãos dadas com Cristo Jesus. E viva os próximos dias e o resto dos seus dias de mãos dadas com Ele. Por quê? Porque Ele não apenas dá essas coisas, graça e paz. Ele é a paz. Ele é a paz. Hoje pela manhã eu li na abertura da nossa celebração, capítulo 5 de Apocalipse, verso 5, quando o ancião se levanta, vê João chorando e diz para João assim, não chore, não chore. Por quê? Porque o leão de Judá, o leão da tribo de Judá, da linhagem de Davi, venceu. E o ancião está se referindo a Jesus Cristo. Você, João, está enxergando ainda a morte de Jesus. Mas eu quero que você agora abra os seus olhos espirituais para ter uma certeza. Logo, logo, a morte será vencida. E será vencida por aquele que é sobre a morte. E aquele que foi ressuscitado dentre os mortos e que está vivo, ele fez uma promessa para você. Eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. Então saia daqui entendendo isso. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você todos os dias. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E que você tenha e usufrua de uma experiência real com esse Cristo Jesus. E a partir desse relacionamento que é fruto da graça de Deus, você experimente de uma paz inexplicável na sua vida. Não interessa o que o amanhã está preparando para nós, porque isso é menor do que o Deus a quem nós servimos. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, te alcance a sua casa, em nome de Jesus. Amém.